Você já percebeu como alguns defensores do governo tentam justificar o injustificável? Pois é, o Caio Coppola entrou em um debate quente sobre a impopularidade do governo Lula e trouxe argumentos que deixaram o adversário sem saída. E hoje eu vou reagir a cada ponto dessa discussão com vocês. Se você quer esse tipo de conteúdo, continue no canal e já deixa o like agora, porque isso ajuda muito a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Sem enrolação, bora pro react. Olha, esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice de reprovação do governo supera a sua aprovação, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o Dr. Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma, o Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento de imposto de renda as pessoas com receitas até R$5.000 mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. A taxa Selic está em 12,25%, mas a previsão é que essa alíquota seja reajustada para cima ainda essa semana. Então, aqui estão mais algumas promessas quebradas do Lula. Juros baixos, dólar em queda e gasolina abrasileirada mais barata. Nada disso aconteceu, como foi alardeado. E para fechar, Brasília, falando em falsas promessas relacionadas à inflação, vejam só essa manchete do G1 de 10 de janeiro. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem maior alta em 5 anos. Alguns cortes subiram até 25%. E a picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, não adianta censurar a rede social, não adianta fingir golpe, nem perseguir a oposição política. Quando a coisa dói no bolso e insulta demais a inteligência do eleitorado, a resposta nas urnas é inescapável. 2 anos desse desgoverno se passaram e eu pergunto para você, para as pessoas de baixa renda, o que melhorou? O que prosperou na vida de vocês em relação ao consumo, ao empreendedorismo, às compras de mês? O que tem melhorado? Pelo contrário, a gente tem visto aí um sobressalto no gasto público, né, nos gastos com as contas de mês, né, tudo inflacionado, a carne, a cesta básica, o azeite, o café, as coisas básicas do dia a dia
da população. A gente sabe que é periódico o reajuste de tudo que é consumido no país, mas um governo que se anunciou em prol dos pobres, você vê que qual foi a medida, assim, o que houve de fato que melhorou, suavizou, melhorou, aliviou a vida, a parte financeira da população brasileira. As pessoas pagando impostos triplicados, inclusive o Estado, o governo arrecadando números históricos de impostos. Mas o que tem voltado para o seu dia a dia, para o seu bolso? Eles ainda anunciam, eles chegam a sinalizar que vão taxar mais e mais, ou seja, é o Estado assolando a vida do cidadão brasileiro. 2 anos se passaram, nada mudou. Esse desgoverno, na verdade, a gente já começa com uma expectativa muito ruim, porque o histórico, a ficha corrida de Lula já diz muito sobre o que você pode não esperar. O sistema político, eles se uniram em prol dessa candidatura, tirando o único nome possível de bater Bolsonaro da cadeia, de uma forma arbitrária. O tal semipresidencialismo que Gilmar Mendes anuncia aí para os próximos anos, talvez foi essa condição imposta para que Lula pudesse voltar ao tabuleiro político e fosse posto na presidência. Porque um homem com histórico sujo, corrupto, que Lula tem, ele não seria chefe nem de um condomínio. Caio Coppola aí, de uma forma brilhante, você vê que o opositor José Cardoso, ex-ministro ali do governo do PT, ele fica sem palavras, e a Basília, que é a mediadora do debate, ela sente ali desconfortável de ouvir Caio Coppola falando as verdades sobre o desgoverno Lula. Bolsonaro foi impecável? Foi perfeito? Claro que não. A gente sabe que ele tinha diversos problemas de postura quanto chefe de Estado, porém foi um homem que se aproximou do povo, ele abriu demais os olhos da população, trazendo para a proximidade da vida política, para que as pessoas pudessem entender, ter uma clareza de entendimento de como funciona o game, o jogo. E esse desgoverno, eles fazem totalmente ao contrário, eles tentam afastar as pessoas de saber o que acontece no dia a dia da política. E o Caio Coppola, ele dispensa comentários, é um cara muito preparado, um cara muito qualificado, honrado acima de tudo. Ele destrincha ali para vocês, para que vocês tenham entendimento do que esse desgoverno ele causa no país. Uma palavra que eu vi do advogado Thiago Pavinato e comentarista político é que o povo brasileiro tem que aprender a votar. O povo brasileiro não sabe votar. Uma coisa que esse desgoverno fez de bom, ele fez sim algo de bom. Ele fez algo de bom para as elites, a classe artística, que comemoram bilhões de aprovações aí da Lei Rouanet, a classe jornalística, aquela mídia que está sempre ali suavizando, ao invés de estar fiscalizando o desgoverno, eles estão ali suavizando o dia a dia, até mesmo o que eles deixam de fazer, provavelmente muito bem remunerados, e a classe política, onde o desgoverno Lula, eles compram votos, compram deputados, oferecem ministérios, enfim, é a farra do boi, tudo pelo poder. Se o Brasil amanhã quebrar economicamente, essa turma aí que coadunou o desgoverno Lula, eles têm como sair aqui do país e viver num país desenvolvido, nos Estados Unidos da vida, numa Europa, porque eles foram abastados com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos. E nós ficaremos aqui com o boleto e com o fracasso. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal, compartilha para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Meu nome é Jander Pires e espero você no próximo vídeo. Tchau!